Olá pessoal, sou Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube, né? Ou like ou dislike, não é? Você gostou, deixa like positivo, não gostou, deixa negativo. Aceito também as críticas ou elogios, tá? Me permita hoje falar sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU no dia de ontem, tá? Elencar alguns pontos, não é? Até os 10 minutos, porque eu confesso que não tive paciência para ouvir tanta mentira, tanta lalação, não é? Nos primeiros minutos que ele se pronunciou, tá? Lendo teleprompter, quem reparar, olha para o pronunciamento dele, ele está olhando um teleprompter na frente, porque ele não tem condições de falar durante meia hora usando as próprias palavras ou lendo um texto, porque talvez ele se enganaria lendo, tá? Mas vamos começar aqui. Eu elenquei uma série de falações dele, né? Primeiro, ele fala dos médicos cubanos. Desculpe, aqui começa aqui. Primeiro ele usa Deus, né? Né? Deus acima de tudo, né? Normal, até aí tudo bem, cada um usa, né? Apesar que ali ele está tratando com humanos e não com Deus, né? E aí ele fala que o Brasil estava à beira do socialismo. Primeiro, que o Brasil nunca esteve à beira do socialismo, né? O governo que passou, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, não é? Era um governo de esquerda, mas um governo de uma esquerda maleável, né? Vamos dizer, uma esquerda solidária. Não chega a ser socialismo. Socialismo é você repartir, né? Repartir a produção de um país de forma igualitária. Isso não houve. Alguém viu isso? Não. No governo Lula, tanto pobre teve acesso a bens, como ricos também ganharam muito dinheiro. Tá? Isso não é socialismo. Tá? É um governo de uma esquerda razoável, não é? Uma esquerda, uma de esquerda com um pouco de direita, tá? Para ficar mais claro, não é? E aí ele fala que diminuiu o emprego, diminuiu o desemprego e a violência, né? A taxa, quando a Dilma Rousseff saiu do poder, né? E aí eu não preciso ser o paradigma da verdade, aí vocês pesquisem no Google, né? No site do IBGE, não é? Embora eu vou tentar transformar essas informações que eu tenho em links para colocar embaixo, a taxa de desemprego era 5,82, hoje é 14%. Então não diminuiu, aumentou. Né? E da violência, diminuir a violência. A violência hoje, não é? Só no Rio de Janeiro, esse ano 16 jovens, né? Jovens e crianças foram vítimas de bala perdida, dentre eles, né? 6 morreram com a morte da menina Ágata, que teve, né, um estrago tão grande com o tiro de fuzil que a família tentou doar os órgãos, mas não teve condições porque os órgãos foram destruídos pelo tiro de fuzil, tá? Essa é a violência que hoje já matou mais de 800 civis no Rio de Janeiro desde o começo do ano no governo Witzel, e que o ministro da Justiça não faz absolutamente nada e tende a piorar com a ilicitude de crime, né? Que é o pacote do Sérgio Moro, né? Ilicitude de crime diz o quê? Que a maioria dos policiais que matarem, mesmo que seja um crime contra uma pessoa inocente, ele vai ser inocentado. E aí ele falou da corrupção e crimes e ataque à religião. Bom, ele falou de corrupção, mas não falou da família Bolsonaro, dos milicianos que o filho dele estava envolvido, né? Dos amigos do filho dele, que foram, um deles é o assassino da vereadora Marielle e que está foragido. Isso ele não falou, claro, né? Da corrupção
da Binacional Itaipu, que tá para estourar o escândalo, né? Da questão das fake news, que existe uma CPI no Congresso, né? Não falou de nada disso, né? Não falou, né, e aí falou do ataque à religião, né? Eu não me lembro e eu gostaria de que alguém me dissesse quando foi que o governo, né, ou os governos passados, desde de Fernando Henrique, desde Sarney, que houve ataque a entidades religiosas, né? Está vendo agora as entidades religiosas, principalmente católicos, não é? Cujo existe um plano, inclusive de Steve Bannon, né, com colaboração do Brasil, para defenestrar o Papa Francisco, porque eles chamam o Papa Francisco de um Papa comunista, quando na verdade ele é um Papa que tem simplesmente solidariedade, tá? Pelos mais pobres, que é a missão de Jesus, ou não. Aí ele fala dos médicos cubanos. Médicos cubanos sem comprovação profissional. Né? Só para se ter uma ideia, médicos cubanos são exportados para o mundo todo, eles não precisam fazer qualificação nenhuma. Né? Tem médicos cubanos trabalhando em Londres, tem médicos cubanos trabalhando na Holanda, tem médicos cubanos trabalhando na Itália, tem médicos cubanos trabalhando na França. Tá? Por quê? Porque são médicos linha de frente. Tá? São médicos, não é, que não trabalham como a medicina brasileira, que forma médico com a indústria farmacêutica, médico farmacológico. Não é? Eles estudam a questão mais humana para depois estudar o diagnóstico. Tá? O médico daqui, ele dá muito diagnóstico atrelado a medicamento, o médico cubano não. Tá? E são reconhecidos do mundo todo. E aí ele fala, né, que foram impedidos de trazer suas famílias. É mentira. Tá? Depois ele fala que não tinha seus direitos trabalhistas respeitados e viviam em quase escravidão. Eu me lembro que quem tirou os direitos trabalhistas brasileiros, que ele não falou, foi o governo Michel Temer, e ele acabou de tirar o resto aqui no Brasil. Quer dizer, ele está defendendo, está dizendo que o cubano não tinha direito trabalhista, mas o brasileiro não tem. Não tem direito trabalhista e provavelmente não terá, a maioria, né, dos brasileiros, não terá aposentadoria daqui a 30, 40 anos, se for implantado o regime de previdência privada como o regime que é proposto pelo Paulo Guedes. Né? Em Cuba, no Chile, 39% dos idosos não têm direito a receber absolutamente nada depois de aposentado. Né? E 84% dos que recebem metade de um salário mínimo. Vamos lá. E aí, ele falou de trabalho escravo, né? Que existia aqui, na verdade, os cubanos trabalhavam em regime de escravidão. Trabalho escravo existe no Brasil, principalmente quando ele extinguiu o Ministério do Trabalho, que era responsável pela fiscalização. Né? Justamente do trabalho escravo que acontece geralmente no norte do país. Né? E hoje se há denúncias de que aumentou tanto o trabalho escravo como o trabalho infantil, né? Que ele defende, mas que os filhos dele não trabalhou. E não trabalham. Né? Os mais novos e os filhos mais velhos nunca trabalharam. Né? Ele fala que nos anos 60 no Brasil tinha agentes de Cuba tentando implantar o comunismo. Isso é mentira, porque quem derrubou o governo brasileiro, implantando a ditadura militar aqui no Brasil, foi, né, o golpe militar dado em 1º de abril, com o apoio dos Estados Unidos, reconhecidamente, e inclusive Delfim Neto fala isso, que houve um golpe em 64 com o apoio dos Estados Unidos e que tinha navios norte-americanos de ataque, né, perto da Bahia do Brasil, para caso o governo João Goulart reagisse. Então não era. Tanto não houve, né, tentativa de golpe cubano, como nunca ninguém ouviu falar aqui de ditadura cubana ou de tentativa de derrubada de democracia, que não houve na ditadura, né? E nunca se ouviu falar aqui em regime comunista no Brasil. Existem partidos, mas não existe regime comunista. Comunista é uma coisa muito mais além do que ele pensa. Eu penso que é o seguinte, falam para ele socialismo, ele fala socialismo, mas se perguntar a definição de socialismo, ele não sabe. Não é? Ou a definição de defina comunismo, ele também não sabe. Não é? E aí ele fala da Venezuela. Aliás, dos civis que morreram na ditadura. Claro que morreram. Dezenas mortos por militares. Né? Mortos por militares nos porões da ditadura. Né? Eu já deixei links aqui em gravações anteriores de pessoas
dizendo como eram torturadas na ditadura. E vou recomendar novamente o filme Batismo de Sangue para que as pessoas tenham uma visão de como era a tortura no Brasil na ditadura militar. E aí ele fala da Venezuela, que um país que anteriormente era um país pujante e rico. Mentira! A Venezuela, antes de Hugo Chávez, era um país extremamente pobre, extremamente ditatorial, não é? A pobreza atingia 50% da população. E o que está acontecendo hoje na Venezuela, que ele não falou porque talvez não saiba, é porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. São 300 bilhões de barris de petróleo. O Brasil, com o pré-sal, tem 20 bilhões. A Arábia Saudita, né, tem 160 bilhões. A Venezuela tem 300 bilhões. Então, o que se há hoje é um bloqueio, né, comercial à Venezuela, impedindo que a Venezuela importem produtos de sua necessidade, não é? E ao mesmo tempo, né, há uma campanha de desvalorização do petróleo, que é a base da economia venezuelana, que leva o quê? O país a estar em crise, não é? Se lá tem aproximadamente 10 milhões de pessoas sem emprego, aqui já tem mais de 30 milhões de pessoas, tá? Então ele deveria ter falado do país dele, mas não falou. Falou que os venezuelanos estão passando fome. Realmente estão, né? Cerca de 7 milhões de venezuelanos estão abaixo da linha da pobreza. No Brasil só são 40 milhões que estão abaixo da linha da pobreza. Mas isso ele também não falou, né? E aí, continuando, né? Isso aqui só nos primeiros 10 minutos. Eu nem olhei, porque aí dá uns 10 vídeos aí. Ele falou, né, que diminuiu o desemprego. Diminuiu o desemprego? Eu pergunto a vocês. Diminuiu a violência. Eu pergunto aos familiares da menina Ágata, né, e a 16 jovens que foram baleados esse ano, dentre eles 6 veio a óbito. Ele falou das privatizações em massa. Isso vai levar o país a ser mais pobre porque vai arrecadar menos PIB, tá? Ele falou da corrupção, crimes e ataque à religião, né? E falou uma coisa muito interessante que foi um sinal subliminar, né? Ele falou das reservas de indígenas. Existe 1,5% de índios hoje no Brasil que detém 14% do país. Tá? A gente tem que lembrar que o índio está aqui há 30 mil anos. Mas ele não falou do 0,91% dos maiores ruralistas do país, que detém 45% de toda a área agriculturável do país. Não é? E aí ele deu uma mensagem subliminar à ganância do capitalismo, né? Dizendo que os índios estão em reservas que abaixo deles tem ouro, diamante, nióbio, urânio, né? O que ele quer dizer com isso, né? Ele está incentivando a esses gananciosos que invadam, né, territórios indígenas para tentar tirar o índio à força, né, e roubar toda a riqueza que está sobre terra indígenas. Não é? Eu volto a falar do pronunciamento dele, que é um pronunciamento lamentável. Não é? E elogiou pelo menos umas 3 vezes o governo Donald Trump, né? Que é o único aliado dele, inclusive para nossa tristeza, ficou esperando 1 hora na porta da ONU para dar um aperto de mão de 17 segundos na mão do presidente dos Estados Unidos. Isso realmente é uma submissão e nós viramos um capacho do grande irmão do norte, né? Só que ele tem que se preparar, porque provavelmente será a primeira vez na história que um presidente não será reeleito nos Estados Unidos, né? Segundo as pesquisas da própria Casa Branca. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa um like. Eu volto a falar sobre esse discurso. E por último ele diz, né, que o governo dele trabalha sobre os mandamentos de João 8,32, que, para quem não sabe, conheceis a verdade que ela libertará. Então, que nós conhecemos a verdade sobre o escândalo de Flávio Bolsonaro, que está bloqueado pelo Supremo, que nós conheçamos a verdade da privataria tucana que Danton Dallagnol escondeu, que nós conheçamos a verdade onde está Queiroz e quando ele vai depor, que nós conhecemos a verdade de quem matou a vereadora Marielle, né? Porque aí a gente conhecerá a verdade e ela nos libertará. Ok, pessoal?
Um abraço e até a próxima.